Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre funções pares e funções ímpares. Tá? Isso é um pré-requisito para a parte que a gente vai estudar logo em seguida de séries de Fourier. Essa é a parte técnica final, digamos assim, que a gente vai precisar na hora de discutir séries de Fourier. Então, vou relembrar algumas das definições básicas sobre esses tipos de funções, né? E ver algumas propriedades essenciais que a gente vai usar, né, ao longo do nosso estudo de série de Fourier. Bom, então, primeira definição básica, né, o que é uma função par, o que é uma função ímpar, né? E quando, né, as funções são pares e quando elas são ímpares. Então, imagina que você tem uma função que está definida num certo domínio e que tem valores, por exemplo, em R, né? Então, esse domínio é um conjunto de números reais e eu vou supor que ele é simétrico em relação à origem, tá? Simétrico em relação à origem. O que significa isso, né? Significa simplesmente que se um número está no domínio, então menos ele também está. Tá? Ele é simétrico em relação à origem. Então, imagina que você tem uma função desse tipo. Então, a definição é a seguinte. A função f é dita par, né? Ela é chamada de uma função par se valer o seguinte, se o valor dessa função em menos x coincidir com o valor da função no próprio x, qualquer que seja o x no domínio dessa função. Né? Então, isso é uma propriedade que tem que valer para todos os elementos do domínio. Calcular a função em um cara do domínio ou calcular em menos ele dá a mesma coisa. Tá? Então, isso é a exigência, né, para ser uma função par. Essa é a propriedade que ela tem que ter. Por outro lado, a gente diz que a função é ímpar, né? F é ímpar, é dita ímpar, se é muito parecido, só que ao invés de coincidir com o valor da função, né, no próprio cara, isso dá menos o valor da função no x, né? Então, na função par, o valor de f no x ou no menos x é o mesmo. Na função ímpar, eles têm sinais contrários, né? Então, f de menos x coincide com menos f de x, para todo x no domínio também. Né? Então, isso é uma função ímpar. E aí, quais são os exemplos típicos, né, de funções pares e funções ímpares? São as mais importantes do nosso contexto, né? As funções do tipo cosseno são funções pares, as funções do tipo seno são funções ímpares, né? Isso a gente vê lá desde o ensino médio. Então, relembrando aqui, esses são os principais tipos, né, de funções pares e funções ímpares. Então, aproveitando a notação que a gente fez lá das aulas anteriores, aquelas funções que o φn, por exemplo, aliás, vamos começar com o φn. O φn, a gente estava pensando como uma função definida no intervalo de menos L até L, em R, e a φn, ela era dada pelo seno, né? Então, seno de nπx sobre L, né? Então, e isso aqui, o n é um número natural, né? Então, aqui é um n, é um número natural maior ou igual a 1. Então, essa função aí, ela é um exemplo de uma função ímpar, né? Porque é um seno. E dentro ali do argumento só tem uma constante vezes x. Então, aquela constantezinha ali, nπ sobre ela não estraga o fato da função ser ímpar, né? Então, essa função φn, para todo n natural, ela vai ser uma função ímpar. Tá? Então, esse é a primeira classe de exemplos, né? Então, segue que φn é uma função ímpar para todo n maior ou igual a 1. Então, isso já te dá infinitos exemplos, né? Qualquer uma dessas funções φn, para qualquer n que você quiser natural, vai dar uma função ímpar, porque é seno. Seno é o primeiro exemplo que a gente vê, né, de uma função ímpar lá no ensino médio. E aí, como eu falei, o argumento que está ali dentro do jeito que ele está, né, uma constante vezes x, isso não vai estragar o fato dessa função ser ímpar. Então, está aí infinitos exemplos de funções ímpares. E aí, por outro lado,
as psi-n's, né, que são os análogos, só que em vez de seno é cosseno, vão te dar infinitos exemplos de funções pares, né? E aí, também, claro, né, lembra que o domínio aqui, eu estou pensando o domínio como esse intervalo de menos L até L, que é um domínio simétrico em relação à origem, né? Então, analogamente, as funções, aliás, agora é psi-n, né? Psi-n, também no intervalo de menos L até L, chegando em R, dada por psi-n de x igual a cosseno de npx sobre L. Isso aqui é uma função par, porque o cosseno é uma função par. Isso aí é uma função par para todo n, e aqui inclui o zero também, né? Quando n é igual a zero, essa função psi zero, no caso, né, é a função constante igual a 1. E a função constante igual a 1 também é uma função par, né? Funções constantes são funções pares, em geral, né? Então, isso vocês podem verificar como exercício, é bem trivial de verificar, né? Então, essa coleção de funções, né, que também é infinita, porque o n pode ser qualquer coisa, te dá infinitos exemplos de funções pares, né? Então, essas funções que a gente viu nas aulas anteriores, elas são os principais exemplos de funções ímpares e de funções pares, respectivamente, tá? Os senos e os cossenos. E aí acontece que funções pares e ímpares, elas têm várias propriedades legaisinhas que te ajudam na hora de fazer contas. Então, eu vou citar algumas dessas propriedades e a gente vai usar elas mais tarde, tá? Então, propriedades de funções pares e funções ímpares. Então, eu vou citar algumas aqui, né? Eu não vou escrever todas, eu vou escrever as que são mais importantes para o que a gente vai usar aqui. Então, a primeira propriedade é o seguinte: se a função é ímpar e está definida em x igual a zero, se o zero faz parte do domínio, né? Está definida em x igual a zero, então o valor dela em zero tem que ser igual a zero. Toda função ímpar, ela se anula na origem, necessariamente, né? Então, não é só o seno que tem que dar zero no zero. Qualquer outra função que seja ímpar e que esteja definida, né, na origem, ela tem que valer zero na origem. A justificativa disso é muito simples, né? É porque se ela é ímpar, então f de menos qualquer número que eu colocar no domínio tem que coincidir com menos o valor da função naquele ponto do domínio. Em particular, no caso do x igual a zero, isso tem que valer também. Só que f de menos zero é a mesma coisa que f de zero, né? Porque menos zero é o próprio zero. Então, f de zero tem que ser igual a menos o próprio f de zero. O único número que é igual a menos ele é o zero. Então, f de zero tem que ser igual a zero mesmo. Então, toda função ímpar necessariamente tem que se anular na origem se ela estiver definida lá. Uma propriedade bem simplesinha, mas é importante. A segunda propriedade que eu quero escrever sobre funções pares e ímpares é que se f e g são funções pares ou ímpares, aqui eu quero dizer assim, as duas são pares ou as duas são ímpares, tá? Nesse caso, não estou misturando uma com a outra. As duas pares ou as duas ímpares. Então, qualquer combinação linear de f e g também é, e aí é par ou é ímpar, dependendo de qual dos casos que é, né? Par barra ímpar. Ou seja, se as duas são pares, qualquer combinação linear delas ainda é uma função par, e se as duas são ímpares, qualquer combinação linear dessas duas ainda vai dar uma função ímpar. Em suma, isso está dizendo para nós que o conjunto de todas as funções pares é um subespaço vetorial do espaço vetorial de todas as funções
com domínio nesse intervalo aí, ou em qualquer domínio simétrico em relação à origem, com valores reais, por exemplo, né? Então, o conjunto das funções pares é um subespaço, o conjunto das funções ímpares também é um subespaço, né? E isso é essa propriedade 2 que está dizendo para nós. Então, né, sempre dá para fazer uma conexão dessas propriedades com álgebra linear, né? Então, aqui está um exemplo disso. Agora, saindo fora do mundo da álgebra linear, porque na álgebra linear as operações são de soma de vetores e produto de vetor por escalar. Não tem um produto entre vetores dando um vetor, né? Em espaços vetoriais não tem essa operação. Tem outros ambientes algébricos mais gerais que aí sim você tem a operação de produto entre vetores, digamos assim, cujo resultado é um vetor. Eu não estou falando de produto interno. É um produto entre vetores que te dá um vetor. Então, nesse tipo de ambiente, que geralmente a gente chama de anel, ou mais geralmente uma álgebra, é o caso do mundo das funções. Você pode fazer produtos de funções ponto a ponto também. E aí, o que acontece com relação ao produto? Né? Então, com relação ao produto é assim, ó. Se f e g são funções pares, então o produto delas, f vezes g, também é uma função par. Né? Então, o produto de funções pares é uma função par. Mas e se você pegar algum caso misto, né? Se uma delas é par e a outra é ímpar. Se f por exemplo, né? Se f é par e se g é ímpar. O que acontece com o produto, né? Então, o produto de f por g é ímpar, né? É ímpar. É uma regra de produto diferente do que acontece para números, né? Quando você pega dois números naturais, se um é par e o outro é ímpar, o produto dos dois é par. Mas no mundo das funções é outra coisa, né? A definição de uma função par e a definição de função ímpar, as palavras são as mesmas, mas o conceito é diferente, totalmente diferente com relação aos números, né? Então, nesse mundo das funções aqui, por causa do jeito que é definido, né? Se você multiplicar uma função par por uma função ímpar, o resultado vai ser uma função ímpar, tá? E aí, a análoga é essa, se as duas forem ímpares, né? Se f e g são funções ímpares, então o produto é par. Então é totalmente diferente, né, do que acontece para números, porque a definição não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só o nome que é o mesmo, mas o conceito em si não tem nada a ver. Então, essas são as regras de produto, né, para funções pares e ímpares. E, finalmente, a última propriedade que eu quero escrever aqui são propriedades sobre integrais. Bom, eu não vou provar nenhuma dessas propriedades de 1 até 5, porque elas são super simples. A primeira até a gente, na verdade, fez, né? Mas essas outras propriedades aqui são super simples, dá para verificar elas diretamente pela definição. Então, se você quiser dar uma treinada no conceito de função par e de função ímpar, eu recomendo que vocês tentem provar essas 5 propriedades aí, da 2 até a... Aliás, essas 4 que eu listei por último, né? Porque a primeira a gente fez, da 2 até a 5, é diretamente da definição, são muito simples, não tem problema nenhum. É bem fácil de verificar. Já a 6, essa sim a gente vai fazer umas continhas. Então, são propriedades sobre integrais de funções pares e de funções ímpares. Tá? Então, como são essas propriedades? Vamos supor primeiro que a gente tem assim, ó, seja f uma função definida em um intervalo simétrico em torno da origem, um intervalo fechado. Suponha que por um momento que essa função seja par, tá? Seja f uma função par e integrável. No sentido de que eu posso calcular a integral dessa função, a integral de Riemann, tá? Eu estou pensando lá na integral do cálculo 1. Essa função, eu estou supondo que ela é integrável a Riemann. Né? Eu posso calcular a integral dela
nesse intervalo e a integral me devolve um número, né? Então, suponha que você tem uma função par e que ela seja integrável. Então, nesse caso, a propriedade diz o seguinte. Então, a integral de menos L até L dessa função f, isso coincide com duas vezes a integral só no intervalo de 0 até L dessa própria função f. Ou seja, em suma, se você quiser pensar a integral como área, essa propriedade é bem intuitiva, né? Então, o desenho diz o seguinte, né? Vou imaginar que eu estou fazendo o desenho do gráfico dessa função aqui, né? Para a gente pensar um pouquinho em geometria aqui na história. Então, imagina que o intervalo é esse aqui, ó, do menos L daqui até aqui, menos L até L. E aí, imagina que o gráfico do lado direito seja, por exemplo, só para, né, citar um exemplo, seja essa reta aqui, ó, esse segmento de reta. Então, o gráfico nesse lado aqui é esse aqui. E aí, essa função é par, né? Então, como que você desenha o gráfico de uma função par se você sabe o gráfico em um dos trechos? Então, você vai pegar essa parte do gráfico que você conhece de 0 até L e vai espelhar ele com relação ao eixo Y, né? Pensa que o eixo Y é como se fosse um espelho, e aí você reflete esse gráfico para o lado esquerdo, e isso vai dar o gráfico da função do lado esquerdo ali, do menos L até o zero. Isso por quê? Bom, porque o valor da função em x coincide com o valor da função em menos x, então tudo o que acontecia do lado direito se reflete para o lado direito, desculpa, para o lado esquerdo. Então, a reflexão desse gráfico aqui do lado direito vai virar isso aqui do lado esquerdo, né? Então, esse aqui é o gráfico do lado esquerdo. Então, pensando intuitivamente, o que a integral calcula, né? Pensando lá no cálculo 1. O que a integral de f nesse intervalo de menos L até L calcula? Bom, ele calcula a área embaixo do gráfico, né? Entre o gráfico e o eixo x, só que uma área com sinal, né? Ela leva em conta se o gráfico está para baixo do eixo x ou não. Então, já que a integral calcula a área embaixo do gráfico, aí você percebe que calcular a integral desde o menos L até o L, você vai varrer essa área aqui, mas também vai varrer essa área aqui. Só que como uma é reflexo da outra, essas duas áreas são iguais, né? Elas são iguais. Então, quando você vai calcular a integral do menos L até o L, é o mesmo que pegar só uma delas, por exemplo, essa de 0 até L, e multiplicar por 2, porque é a mesma área nos dois pedaços. Então, intuitivamente, essa propriedade ela é bem simples, né? Então, a gente vai verificar por que vale ela. Como que faz para verificar ela, né? Então, vamos fazer essa continha. Tá? Então, a demonstração da propriedade sim. Só para a gente fazer pelo menos uma, né? Uma propriedade aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a integral de menos L até L dessa função f. De toda forma, independente dessa função ser par ou ser ímpar, ou não ser nada, só o fato dela ser integrável diz para nós que essa integral se quebra em duas. Eu posso calcular a integral de menos L até L como a soma das integrais de menos L até zero mais a integral de zero até L. Né? Eu quebro a integral em dois pedaços, né? Eu calculo a integral desde o menos L até o zero, mais a integral do zero até o L. Isso aqui vale só por causa que ela é integrável, não tem a ver com ser par e nem ser ímpar. Né? Não importa, vai valer de toda forma. A questão é demonstrar que essa primeira integral, ela coincide com essa integral que está aqui da direita. Então, se as duas são iguais, né? Então, o lado direito aqui é duas vezes uma delas. Mas como que eu vou verificar que essa primeira integral aqui, que está, né, sublinhada em vermelha, por que ela coincide com a outra? Aí o truque aqui é fazer uma mudança de variáveis. Né? Então, nessa primeira integral, eu posso fazer assim, ó. Fazendo uma mudança de variáveis, e é uma mudança de variáveis super simples, eu vou colocar aqui, por exemplo, y igual a menos x.
Ou seja, a mudança de variável é trocar o sinal do x. Só isso. Então, se eu fizer essa mudança de variáveis, o dy é igual a menos dx, né? Quando o x é igual a menos L, o y vai virar o L, né? Porque o y é menos x. E quando x é igual a zero, o y continua sendo zero, né? Porque menos zero é o próprio zero. Então, depois da mudança de variáveis, né? A integral de menos L até zero de f de x dx, na variável y, ela vai virar uma integral de L até zero, né? Porque trocou os limites de integração. O x, ele é menos y, por causa da mudança, né? Y é igual a menos x, então o x é igual a menos y. E o dx virou menos dy, né? Por causa dessa relação aqui. Então, o dx virou menos dy. Então, a integral na variável y é essa daqui. Aqui dentro, então, eu tenho um menos, né? Então, esse menos dy, vou colocar esse menos aqui para fora. Então, vai ficar a integral de L até zero. E aí, f de menos y coincide com f de y. Por quê? Porque a função é par. Agora sim eu vou usar a hipótese. E aqui entra que f é uma função par. Então, f de menos y coincide com o próprio f de y. E aqui eu só vou repetir o dy. Bom, e por que então coincide com a integral da direita? Bom, essa integral aqui ela é menos a integral de L até zero. Uma das propriedadezinhas de integral é que se você trocar os limites de integração de ordem, troca o sinal da integral. Então, eu posso eliminar esse menos que está aqui, né? Trocando os limites de integração. Então, essa integral ela é igual à integral de 0 até L do f de y dy. Mas essa integral que está aqui, ela é a mesma que essa integral que está aqui à direita, só muda o nome da variável, mas isso não quer dizer nada. Integrar em relação a x ou integrar em relação a y não muda nada. Então, essa integral ali, ela é a mesma que a integral com relação à variável x, portanto, está demonstrada a propriedade. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Isso aqui é igual, né? É igual à integral de 0 até L de f de x dx. O nome da variável não altera em nada. E, portanto, a integral de menos L até L da função f vai ser 2 vezes a integral de 0 até L da função f. Então, essa propriedade para funções pares, ela vale. Agora, tem uma propriedade análoga para funções ímpares, né? Então, o que vai mudar? Vamos pensar aqui graficamente, ó. Quando você tem uma função ímpar, o gráfico do lado esquerdo ele não é espelhado em relação ao eixo y. Você espelha, isso é uma parte do processo, você realmente espelha, mas daí você troca de sinal, né? Porque o f do menos x, ele é menos f de x, ele não é igual a f de x. Então, não é só espelhar com relação ao eixo y. Você espelha e troca o sinal. Então, depois que você espelha, você manda aquele gráfico, você troca ele, você espelha de novo, só que em relação ao eixo x, né? Então, eu vou fazer um exemplo gráfico disso já, mas a propriedade análoga vai ser que a integral de uma função ímpar no intervalo de menos L até L vai dar zero, porque as áreas vão se compensar. De um lado você vai ter uma área com sinal, do outro lado você vai ter uma área com um sinal contrário àquela primeira. Então, quando você somar as duas, vai dar zero. Então, essa vai ser a propriedade no caso da função ímpar. Então, vou escrever isso. Então, o análogo agora, né, seja... Só para não confundir o nome das funções, eu vou chamar de G agora. G, uma função de menos L a L em R, uma função ímpar. Então, agora eu vou supor que ela é uma função ímpar e integrável, claro. Eu quero calcular a integral dela. Então, se eu calculo a integral de menos L até L dessa função aí, isso aqui dá zero. Tá? Então, a integral no intervalo inteiro dá zero.
E aí, graficamente, é exatamente esse raciocínio que eu acabei de falar. Né? Se você tem aqui, vamos pegar a mesma função, que basicamente é a mesma função do lado direito, só que agora ela vai ser ímpar, né? Então, se eu tivesse desenhado o mesmo cara aqui, ó, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui para caber. Fazer um pouquinho mais para cá. Aí aqui eu tenho intervalo de menos L até L. E aí, digamos que do lado direito, o gráfico é esse aqui. Um segmentinho de reta aqui, do zero até o L. Então, digamos que do lado direito é esse. Como que é o gráfico do lado esquerdo, né? Então, aqui eu sei que g de menos x tem que ser igual a menos g de x. Então, o primeiro passo é realmente espelhar para o lado esquerdo, do mesmo jeito que eu fiz para funções pares. Então, se eu espelhar do lado direito para o lado esquerdo, eu vejo esse pontilhado em vermelho. Mas seria isso se fosse uma função par. Para dar uma função ímpar, eu tenho que trocar o sinal ainda. Quando eu troco o sinal, eu vou refletir esse pontilhado vermelho para baixo. Agora eu vou tratar o eixo X como se fosse um espelho, né? E vou refletir para baixo. Eu vou trocar tudo de sinal. Então, esse gráfico ele vai parar aqui, ó. Ele vai parar exatamente nesse segmentinho de reta aqui para baixo, né? Então, esse vai ser o gráfico dessa função g aqui, no intervalo de menos L até L. Essa função é ímpar, né? A função com esse gráfico aqui é uma função ímpar. E aí, em termos da integral, aí você repara que se eu calcular a integral desde o menos L até o L, eu vou calcular essa área e vou calcular essa área. Mas em módulo, essas duas áreas são a mesma, né? Porque uma é reflexo da outra, só que uma está para baixo e a outra está para cima. Como a integral ela é a área, só que ela enxerga o sinal da área, quando você somar a integral de menos L até zero, com a integral de zero até L, as duas vão se compensar no sinal, então a soma vai dar zero. Tá? Então, por isso que é intuitivo, né, graficamente, que a soma das duas vai dar zero. Agora, demonstração, por que que realmente vale, né? Não só por causa do desenho aqui, né? Como que você demonstra em geral? É a mesma coisa. É a mesma coisa que o anterior. Né? Então, aqui no anterior, quando eu fui calcular essa integral que está sublinhada em vermelho, eu fiz uma mudança de variáveis, né? Fiz a mudança de variáveis y igual a menos x, então dy é menos dx, fiz a mudança aqui nos extremos, né? Nos limites de integração, e aí aqui, nessa igualdade, eu estava usando que a função era par. Agora eu vou usar que a função é ímpar. Então, quando eu usar que a função é ímpar, vai aparecer um menos aqui na frente. Aí esse menos aqui na frente com esse menos aqui na frente vai virar um mais. Então, essas duas aqui vão virar um mais, aí você vai trocar o limite de integração, e aí vai perceber que no caso de função ímpar, o que vai acontecer é que vai aparecer um menos aqui na frente. Então, quando você somar as duas, vai dar zero, porque é um número menos ele próprio. Né? Então, no caso ímpar, vai aparecer esse menos, então quando somar as duas, elas se cancelam. Então, essa daqui eu não vou fazer, é análogo, vou deixar como exercício. Tá? Então, a demonstração aqui, mas é idêntica, né, à anterior. Então, demonstração, eu vou deixar como exercício. Então, essas são as duas principais propriedades sobre integrais, né, para funções pares e funções ímpares. Tá? Então, são propriedades importantes. Bom, a próxima parte que eu vou falar agora é um pouquinho de coisas um pouquinho mais técnicas, mas são importantes. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre extensões pares e extensões ímpares. O que é isso, né? Extensões pares e extensões ímpares. Então, nessa situação aqui, o que a gente vai fazer? Isso é uma coisa que a gente vai fazer bastante em série de Fourier. Imagina que você tem uma função, né? Então, seja f uma função que está definida só
no intervalo de 0 até L. Tá? Só do lado direito, digamos assim. Uma função definida no intervalo de 0 até L. Tá? Aí a pergunta que eu posso fazer é assim, ó, será que eu não consigo engordar o domínio dessa função, transformando ela em uma função num domínio do menos L até o L? Né? Então, imagina assim, ó, imagina que eu tenho o gráfico da função no trecho de 0 até L, de 0 até L, e aí digamos que ela tem um gráfico aqui, é alguma coisa aqui nesse trecho. Então, só para citar um exemplo, imagina que o gráfico da função é esse aqui. Aí eu quero engordar o domínio dessa função para ela ficar definida no intervalo de menos L até L. Né? Bom, como que eu posso fazer isso? Do jeito que você quiser. É só você definir ela do jeito que você quiser do lado esquerdo e a coisa toda vai ser uma função definida em todo intervalo de menos L até L e no intervalo original de 0 até L, se você não mexer em nada, ela coincide com a função original. Então, ela é uma extensão. Então, quer dizer, você tem muita liberdade para aumentar o domínio de uma função, né? Se você tem ela definida só em um pedacinho e quer aumentar o domínio dela e fazer ela ser definida num intervalo maior, por exemplo, você pode basicamente fazer o que você quiser no que falta no domínio, digamos assim. Né? Então, nesse intervalo de menos L até L, faz o que você bem entender aqui, desde que seja uma função, claro. Faz o que você bem entender, porque daí a função resultante vai ser uma função já definida no intervalo maior, mas no intervalo menorzinho, no intervalo original, ela ainda coincide com a função que você tinha no início, né? Então você não muda nada no intervalo que ela já estava definida, só acrescenta no intervalo que está faltando. Então, já que tem liberdade demais, isso é meio ruim, né? Então, o que a gente faz, o que a gente pode fazer, para ser mais preciso, é encontrar maneiras de você estender o domínio da função de modo que a função resultante, a função estendida, definida no intervalo inteiro de menos L até L, seja, por exemplo, uma função par, ou seja, por exemplo, uma função ímpar. Dependendo do contexto, você quer uma propriedade ou quer outra, ou ainda outras propriedades que não sejam essas, que não sejam uma função par ou uma função ímpar. Uma opção muito simples, por exemplo, é definir no intervalo de menos L até L como sendo toda igual a zero. Isso é uma opção também. Aí o gráfico da função é esse rabisco azul aqui, né? Ela é constante igual a zero no intervalo de menos L até L. Isso é de menos L até zero. Isso é uma opção. Você pode fazer isso também. Mas dependendo do contexto, você pode pedir que você faça uma extensão com uma determinada propriedade que te interesse dentro daquele contexto. No nosso caso, a gente vai estar interessado que essa propriedade seja uma função par ou uma função ímpar. Uma extensão par ou uma extensão ímpar. Bom, como que a gente faz isso, né? Então, vamos começar com a extensão par. Então, a extensão par da função f, eu vou definir aqui, né? A extensão par de f é a função. Eu vou dar um nome para ela, eu vou colocar um Pzinho em cima para dizer que essa extensão par. E o domínio dela vai ser o intervalo todo de menos L até E. Vai ter o mesmo contradomínio e ela vai ser definida por, né? Então, bom, como que eu defino essa função fp em cada número do domínio para que o resultado seja uma função par? Eu quero que o resultado seja uma função par. Então, como que eu faço isso? Eu posso fazer isso em regras. Primeiro, eu não quero estragar o que eu já tinha do lado direito. Então, o valor dessa função é a própria função f de x se eu estou no domínio original, de 0 até L. Então, de 0 até L eu não vou mudar. A função já estava definida desse intervalo. Então, não vou mudar nada nela, nesse intervalo. E como que eu faço para definir ela em um número que está desse lado? Um número que está do lado esquerdo. Bom, eu pego esse número em questão, olho para menos ele,
menos ele vai cair lá do outro lado, e a função desse lado está definida. E como eu quero que seja par, a função nesse cara tem que ser f de menos x, se o x está no intervalo de menos L até zero. Tem que ser assim para que a função seja par. Ou seja, é aquela ideia daquele desenho. Se eu quero que a função seja par, eu tenho que pegar esse gráfico do lado direito e espelhar ele para o lado esquerdo, né? Então, eu completo esse desenho aqui de modo que o eixo y é como se fosse um espelho, né? Então, você tem um gráfico assim. Então, tudo o que acontece no x acontece igual no menos x. Essa é a ideia. Então, o valor da função em cada um dos x, se o x estiver do lado esquerdo, você rebate ele para o outro lado, fazendo menos ele, e calcula o valor da função no menos ele. Né? Então, se o x está no intervalo de menos L até zero, o menos x está no intervalo de zero até L, e aí você pode calcular a função f original nele. Então, essa é a definição da função fp, né, com um pzinho em cima, e essa função que eu acabei de criar, ela é uma extensão da função f, porque eu não estraguei nada no intervalo original, e além disso, essa função é uma função par. Tá? Então, por definição, fp é uma função par e coincide com f, coincide com a função original, né? No intervalo. É nesse sentido que ela é uma extensão, né? Você só engordou o domínio da função original. Lá no domínio de 0 até L, você não mexeu em nada. Continua a mesma função. Você só aumentou um pouquinho o domínio da função para esse intervalo de menos L até zero. Então, se o gráfico fosse esse do lado direito, né? O gráfico da extensão par, né? O gráfico da função fp, seria essa coisa toda aqui, né? Desde o menos L até o L, e aí você imagina que o desenho é o mesmo, né? Se você enxergar o lado esquerdo e o lado direito, só está refletido, como se o eixo Y fosse o seu espelho. Então, aqui no eixo Y, né? E aqui o eixo X. Então, o eixo Y ali é como se fosse um espelho. Então, isso é extensão par. Mas pode ser que no teu contexto seja interessante que, em vez de você fazer uma extensão onde o resultado dá uma função par, você pode fazer também uma extensão ímpar, né? Então, eu posso definir a chamada extensão ímpar da função f. Aí tem um detalhe minucioso, a gente já vai chegar lá. Então, a extensão ímpar de f é a função que eu vou chamar de fi, com um i em cima. Ela vai estar definida de menos L até L, chegando em R, definida por... E aí eu vou fazer uma coisa bem parecida, né, com o anterior. A maneira de calcular fi em cada x é como? Bom, ela coincide com a própria função original no intervalo, né, se o x está no intervalo de 0 até L, por isso que vai ser uma extensão, eu não vou estragar nada no intervalo original, só que no intervalo de menos L até zero, em vez de colocar que o valor da função é f de menos x, isso daria uma função par, se fosse assim. Para dar uma função ímpar, eu vou colocar um menos na frente. Então, isso aqui se o x pertence ao intervalo de menos L até zero. Então, essa função f com um i em cima, extensão ímpar, essa função vai ser uma função ímpar. Tá? Então, graficamente é o quê? É exatamente a ideia que eu falei ali, né? Agora há pouco. Você tem aqui, imagina que você tem o gráfico da função do lado direito. Imagina que aqui está o L, aqui está o menos L. Aí, digamos que você tem aquele gráfico mesmo. Vamos imaginar que é um gráfico desse tipo aqui, né? Então, é um gráfico aqui de uma função do lado direito. Aí, como é que você... Imagina que isso aqui é como se fosse um x quadrado, só para dar uma ideia, né? Então, isso aqui você vai fazer o quê?
Primeiro você vai espelhar para o lado esquerdo, usando o eixo Y como se fosse um espelho, né? Então, aí você vai enxergar aqui um pontilhado para dar a ideia de que você simplesmente espelhou o lado esquerdo no lado direito, ou vice-versa. Só que isso não dá o gráfico da extensão ímpar. Você vai pegar esse pontilhado aqui e agora espelhar ele para baixo, né? Usando o eixo X como sendo o teu espelho agora. Então, o que você vai enxergar aqui vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então, se você fazer esse espelho que eu falei, né? Espelha o de cima para baixo com relação ao eixo X. Você vai enxergar uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Então, esse azul, esse preto maior aqui, desde o menos L até o L, esse vai ser o gráfico da extensão ímpar da f. Então, esse aqui é o gráfico da função fi. Então, como eu falei, né, você tem como resultado aqui uma função ímpar. Então, deixa eu escrever isso. Então, a função fi é uma função ímpar. Ela é criada para ser ímpar, né? É uma função ímpar. E coincide com f no intervalo 0 até L. Então, é uma extensão, né? Porque você não mexeu no intervalo de 0 até L, mas essa extensão ganha a propriedade de ser uma função ímpar agora. Bom, nos desenhos que a gente fez anteriormente, eu já tinha feito isso, basicamente. Se você pegar aqui e voltar um pouquinho, é aqui, né? Então, esse cara aqui, ó, se você pensasse que eu tinha só o gráfico do lado direito, que é esse segmento de reta, esse gráfico maior aqui, desde o menos L até o L, é a extensão par dessa função que estava definida só do 0 até o L. Isso aqui dá uma extensão par. Já aqui embaixo, se você tivesse só o gráfico do lado direito, só do 0 até o L, esse segmento de reta, então esse gráfico maior aqui é a extensão ímpar dessa função que estava definida só do intervalo de 0 até L. Então, no fundo, a gente já tinha feito isso nos desenhos, nos exemplos anteriores. E aí, a mesma ideia aqui, né? Então, isso aqui, se você tivesse só o lado direito, esse gráfico todo é a extensão par dessa função f, e esse gráfico todo aqui é a extensão ímpar dessa função f que estava definida só de 0 até L. Então, são opções de extensões que você tem para completar o domínio do menos L até o L, né? São opções. Como eu falei, você tem infinitas opções. Essas são especiais porque a função resultante dá uma função par ou dá uma função ímpar, né? Dependendo da maneira como você faz. Ah, qual das duas eu faço? Depende do problema. Depende do problema, você vai entender do contexto do problema qual que é mais interessante. E se é que tem uma mais interessante, às vezes tanto faz também, não importa. Bom, então essa é a extensão par e essa é a extensão ímpar, esses são os conceitos. E aqui tem um detalhe importante, que é o seguinte, imagina que você vai tentar desenhar a extensão ímpar de uma função que tem um gráfico assim, ó, bem simples. Então, a extensão ímpar, ela tem um probleminha, digamos assim. Imagina que o intervalo de 0 até L é esse aqui, por exemplo. Então, aqui está o menos L. E imagina que o gráfico do lado direito, da função que você vai estender, seja, por exemplo, uma função constante igual a 1, por exemplo. Então, digamos que aqui é constante igual a 1, nesse intervalinho de 0 até L. Então, esse aqui, digamos que é o gráfico da função original. Para essa função ser ímpar, para você fazer a extensão ímpar dela, o que você tem que fazer? Primeiro reflete para o lado esquerdo, né? Então, a reflexão, como se o eixo Y fosse o teu espelho, né? Então, primeiro você reflete para o lado esquerdo, isso vai dar esse pontilhado vermelho, ou seja, a reflexão de uma função constante ainda é uma função constante, com relação ao eixo Y, mas não é só isso, isso daria uma função par. Você ainda tem que inverter o sinal. Então, você vai rebater esse gráfico agora
pensando que o eixo X é o seu espelho, e aí esse cara vai lá para baixo agora. Então, ele vai lá para baixo, agora ele vai para o -1, né? Então, aqui ele vai, como você vai trocar o sinal, ele vai para o -1. O gráfico da extensão ímpar vai ser esse segmento de reta aqui, constante igual a -1 no intervalo de -L até 0, e daí ele vai dar um salto. Do 0 até o L, ele vai dar um salto e vai virar constante igual a 1, né? Então, vocês vejam que a extensão ímpar está ganhando um salto na origem. Então, qual que é o valor na origem? Ele é o 1 ou ele é o -1? Né? Você tem um problema aqui, você não tem uma função, né? Porque qual dos dois que vale? Então, a extensão ímpar tem um probleminha, que ela não, talvez ela não fique definida em todos os pontos, no caso aqui na origem, né? Então, talvez ela não fique definida. No contexto de séries de Fourier, isso não vai fazer a menor diferença, porque é um salto, né? Como eu vou falar para vocês da próxima vez, quando a gente falar de séries de Fourier, lembra que a gente já tinha até falado um pouquinho sobre funções seccionalmente contínuas. Elas são contínuas em quase todos os pontos, exceto possivelmente no número finito de pontos, no intervalo 0 até L, e as descontinuidades nesses finitos pontos só podem ser do tipo salto, tá? Não pode ser uma explosão de um lado, não pode ser como se fosse uma tangente. A tangente, por exemplo, perto do π/2, ela explode do lado esquerdo, explode do lado direito. Não é esse tipo de descontinuidade que eu estou interessado. É uma descontinuidade do tipo salto. Tem que existir os limites laterais quando você está analisando perto da descontinuidade. Então, existir no sentido de dar um número. Limite lateral esquerdo dá um número, limite lateral direito dá outro número, que pode ser igual ou não. Tá? Então, pode ser que seja igual, ou seja, a função é contínua, pode ser que não seja igual, daí a descontinuidade é do tipo salto, né? Então, é isso que pode acontecer quando você faz a extensão ímpar de uma função, né? Por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu porque o valor da função original no zero não é zero. O valor da função original no zero era 1, né? E lembra que uma das propriedades que eu escrevi lá para trás é que se uma função é ímpar e ela está definida em x igual a zero, o valor dela no zero tem que ser zero. Então, não tem como mesmo essa função ser uma função ímpar legítima, né? Porque o valor dela no zero não é zero. Né? Então, aqui que tem esse problema, né? A função original precisava ser igual a zero na origem para que a extensão ímpar não tenha esse salto. Essa é a questão, né? Então, se a função original na origem vale zero, então a extensão ímpar é de fato uma função definida em todo o intervalo, né, de -L até L, e é ímpar. É uma função ímpar legítima, digamos assim, tá? Mas se o f de zero não é zero, então a extensão ímpar não está definida na origem, ela tem um problema ali, né? Então, se f de zero não é zero, então a extensão ímpar não está definida em x igual a zero. Mas, como é simplesmente um salto, né? No pior dos casos, né, quando ela não dá, quando o f de zero não é zero, essa extensão ímpar ela dá um salto. E para termos de séries de Fourier, isso é o suficiente. Não tem problema dar um salto. O valor da função no zero você pode declarar como o valor que você quiser, que isso não vai fazer a menor diferença para efeito de série de Fourier, como eu já tinha comentado nos vídeos anteriores. Tá? Então, não tem problema, digamos assim. Essa função ela não está definida em todos os pontos, mas está definida em quase todos, e onde ela não está definida, ela tem um salto ali. Isso é o que importa. É ela ser seccionalmente contínua. Essa é a propriedade essencial que a gente precisa para falar de séries de Fourier depois. Bom, então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Então, a gente se vê na próxima e até mais.